Eu amo a rua. É assim que João do Rio abre seu livro de maior sucesso, A Alma Encantadora das Ruas. E ele realmente amava. João do Rio foi um dos personagens mais marcantes da história do Rio de Janeiro. Podemos dizer que em um período marcado pela burguesia, pelo romantismo, pelo luxo e a internacionalização do primeiro Distrito Federal, ele conseguiu um feito inédito: popularizou o povo das ruas. E quando eu digo o povo das ruas, é basicamente todo mundo: jovens, senhores, senhoras, diferentes religiões, trabalhadores de fábricas, aristocratas, músicos, imigrantes, quase tudo era pauta de suas histórias. O Rio passava por uma transformação muito grande. A abertura de novas avenidas e boulevard ao estilo parisiense prometia uma cidade nova. Isso acarretou o deslocamento de uma população de baixa renda para outros cantos. Destruiu alguns morros, como os de Santo Antônio, e anos depois o do Castelo, e relegou ao esquecimento as construções coloniais do que hoje chamamos de edifícios históricos. A região do Valongo, antigamente movimentada pela comercialização de escravizados, ficou conhecida como Pequena África. Abrangia os bairros da Gamboa, Saúde, Cidade Nova, entre outros. Foi no início do século XX que surgiu também o Morro Dona Marta, antiga fazenda em Botafogo que trabalhadores e famílias de baixa renda passaram a ocupar, em busca de moradia próximo às áreas urbanizadas da cidade. Tudo isso foi documentado nos inúmeros textos do cronista. Eu me chamo Gregório Martins e esse é o Crônica Carioca. No episódio de hoje, conversei com Juliana Bulgarelli, historiadora e organizadora do livro O Fim do Maxixe, publicado pela editora Chão, com crônicas inéditas de João do Rio. Episódio 6. João do Rio, o repórter das ruas. João do Rio, pseudônimo de Paulo Barreto, foi um importante jornalista, escritor e cronista brasileiro nascido no Rio de Janeiro. Ele é considerado um dos grandes nomes da literatura e do jornalismo do início do século XX. Ele se destacou por uma exímia habilidade em retratar a vida urbana carioca, captando os detalhes da sociedade, da cultura e do cotidiano da cidade em suas crônicas e reportagens. Foi também um dos pioneiros no jornalismo moderno no Brasil, adotando uma abordagem mais literária e investigativa em seus textos. Entre suas obras mais conhecidas estão As Religiões no Rio, de 1904, onde ele explora a diversidade religiosa da cidade, e A Alma Encantadora das Ruas, de 1908, uma coletânea de crônicas que retrata o pulsar da vida nas ruas do Rio de Janeiro. E aí, Juliana, eu queria saber como que chegou esse convite do livro até você. Como que o João do Rio caiu na sua vida, entrou na sua vida? Então, eu conheci o João do Rio quando eu estava na graduação, eu sou formada em História, e eu conheci o João do Rio durante a graduação. Eu sempre gostei de História e Literatura, e no contexto da minha graduação eu sempre tive contato com meus professores que estudavam História e Literatura, que trabalhavam com a questão da interdisciplinariedade, e eu queria também trabalhar com literatura, e eu fui procurar, e eu sempre gostei desse período histórico no qual o João do Rio está inserido, no final do século XIX, começo do XX, esse início de república,
E aí eu fui conversando, fui lendo, fui procurando, e aí eu caí sem querer num texto do João do Rio. E o que me chamou a atenção logo de cara foi o caráter contraditório das opiniões dele, do que ele escrevia. Logo nos primeiros textos que eu li, já dava para perceber quão contraditório ele era. Que quantas opiniões dele mudavam nesse contexto de início de república no Rio de Janeiro. Até na época o meu professor falou, por que não Olavo Bilac, né, estudar Olavo Bilac, Verdade. e eu não quis, porque eu não gostava tanto da leitura do Olavo Bilac, mas eu fiquei entre ali Olavo Bilac, o João do Rio, Lima Barreto, e no fim o João do Rio se mostrou para mim como eu queria entender por que dessa contradição, eu queria entender por que dessas opiniões que mudavam, eu queria entender quem era esse personagem, quem era essa pessoa. E por várias vezes eu tive que cruzar ele com o Lima Barreto e com o Olavo Bilac, né? Porque se a gente pode bem a grosso modo dizer que nesse contexto de reformas urbanas do Rio de Janeiro, de implantação da modernidade, consolidação do capitalismo, eles têm pontos de vista bem diferentes, né? Enquanto o Lima Barreto, ele é completamente contra tudo isso que está acontecendo, o Olavo Bilac é majoritariamente a favor. E o João do Rio ficava nesse meio termo de, às vezes, ele é super a favor do que está acontecendo e, às vezes, ele é muito crítico ao que está acontecendo nesse período de mudanças. Então, eu comecei a trabalhar com o João do Rio na minha graduação e eu fui diretamente ler a obra dele nos jornais, né, do Rio de Janeiro, sobretudo, e aí eu descobri que existia uma enorme quantidade de textos, de crônica, de teatro, de romance, que nunca tinham sido publicadas em livro, né? Nunca tinham sido organizadas em livro. A princípio eu usei esses textos para minha tese de doutorado, né? E depois eu decidi publicar. Isso demorou bastante tempo entre uma coisa e outra, né? Eu defendi meu doutorado em 2015, então quase 10 anos depois. Eu guardei esse projeto, até foi indicação da minha banca de doutorado, que eu deveria publicar em livro essas crônicas inéditas, porque é um trabalho de pesquisa grande, de você transcrever, ir aos jornais e transcrever esses textos. Assim, foi um projeto que ficou no forninho bastante tempo e agora ele saiu do papel, a editora Chão, a gente fez um trabalho bem legal. E aproveitando também a homenagem do João do Rio, né, na Flip, né, toda a discussão que houve em torno dele na Flip. Sim, porque o João do Rio voltou a ser pop, né? Mais de 100 anos depois. Pois é. Se a pessoa está redescobrindo o João do Rio e relendo o João do Rio e pensando o João do Rio no contexto do final do século XIX, começo do XX, que eu acho que já me perguntaram muitas vezes porque o João do Rio ficou um tempo esquecido, a obra dele ficou um tempo esquecida, isso é uma discussão que existe sempre, né? Ele era muito popular na época que ele escrevia, ele era muito lido, ele caiu no gosto dos leitores da época dele, e depois ele foi sendo deixado de lado, e de vez em quando ele volta com alguma reedição do Alma Encantadora das Ruas, que acho que é o livro mais conhecido dele, né? E eu acho, na minha opinião, eu sempre digo que para entender crônica é preciso inserir ela dentro de um contexto. Às vezes não dá para a gente pegar uma crônica e ler e entender tudo. Porque a crônica ela está muito ligada ao jornal, ao meio e à época em que ela foi publicada. Sim. Então, eu acho que às vezes é por isso que o João do Rio fica meio esquecido, porque tem não uma dificuldade, mas talvez ali algumas coisas que a gente precisa entender antes de ler a obra do João do Rio. Sim. E ele deu início também à reportagem, né? Porque antes dele, desse período dele, o jornal era pequenininho, né? Ele não era tão grande, e você tinha praticamente ali opiniões, né? Você tinha colunas ali, tinham folhetins também, né? Mas não tinha a reportagem, que é o que ele começou a fazer, tanto que ele começou a fazer, primeiro, se não me engano, foram as religiões, que depois virou um livro também, né?
Aí teve a Uma Encantadora das Ruas também. E ele, porque no seu livro o que eu achei legal é que você colocou um pouco de tudo. Você colocou um pouco da visão dele sobre as greves, sobre os trabalhadores, colocou o carnaval, o vestuário também. Ele tinha opinião sobre praticamente tudo. Hoje ele seria um blogueiro. O João do Rio, ele escreveu, ele teve 22 anos de vida, né, como escritor, como jornalista, e ele escreveu quase que diariamente em vários jornais, né, do Rio de Janeiro, tem alguns também fora do Rio de Janeiro, mas ele escrevia quase que diariamente. E então ele realmente falava um pouco de todos os assuntos, né? Porque ele tinha aí, ele sobrevivia, ele vivia da imprensa. Para a gente voltar um pouquinho na história dele, o João do Rio, a gente fala o João do Rio, mas o João do Rio é um pseudônimo, ele é um personagem narrador, como a gente chama, sim, né? Na verdade, ele tinha vários outros também. Isso, tinha vários outros, como recurso literário, né, o João do Rio tinha o Paulo Barreto, tinha vários outros personagens narradores, né. Então, só para a gente voltar um pouquinho, o Paulo Barreto, na verdade, o nome completo dele é João Paulo Alberto Coelho Barreto, mais conhecido então como Paulo Barreto. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 5 de agosto de 1881 e ele vai morrer jovem, em 1921. Ele vai sofrer um ataque cardíaco dentro de um táxi no Rio de Janeiro. Então, ele vai morrer muito jovem. E ao longo desse... Ele começou a escrever muito cedo, né, logo recém-saído da escola, ele tinha uns 17 anos, ele já começa a fazer alguns trabalhos para a imprensa. E ele vai, então, ficar conhecido até que rápido, né, dentro desse contexto da imprensa. Uma imprensa que estava se modificando também, desde lá do final do século XIX até o começo do século XX, né, essa imprensa, ela está se modernizando, assim como a cidade, a imprensa também está se modernizando, né, então se a gente tinha durante o Império jornais menores, de 4 folhas, que falavam sobretudo de questões políticas, sobre política, discussões políticas, a partir do meio do século XIX, começo do XX, a gente vai ter um jornal um jornal que se torna uma empresa, a gente fala até de uma empresa jornalística, sim, da profissão de jornalista que vai começar a existir, que até então não existia. A gente vai ter uma diversidade temática também, porque a vida está mudando, porque a cidade está mudando, porque os interesses estão mudando, e o jornal vai começar a diversificar, então vai se aproximar da literatura cada vez mais, a gente vai começar a ter os faits divers, a gente vai começar a ter outros assuntos que passam a interessar os leitores. E o João do Rio, ele vai entrar nesse momento, a gente até fala que ele é um dos primeiros repórteres, um dos primeiros jornalistas por profissão, porque diferente dos seus contemporâneos, o João do Rio, o Paulo Barreto, né, o João do Rio, por que a gente faz essa mudança? Porque, na verdade, tem, já lá, em 1904, tem um crítico literário que chama Nestor Vitor, e ele vai dizer que o João do Rio ficou mais conhecido do que o Paulo Barreto, né, então, por isso que ele vai usar esse personagem como, né, a gente vai misturar sempre essas duas figuras, o Paulo Barreto e o João do Rio. Mas o diferente, então, dos seus contemporâneos, o Paulo Barreto, ele vai viver única e exclusivamente da imprensa. Né? Normalmente, os outros literatos, eles tinham outras profissões, sim, e eles usavam a imprensa como renda, né, para ter um aumento de renda, para ter um complemento de renda, né? E o João do Rio não, ele vai viver dessa imprensa e dessa publicação, e ele realmente sai às ruas, procurando contato com as pessoas, procurando assuntos, procurando viver nessa cidade, entender essa cidade. Ele mesmo fala que ele tem 2 grandes interesses, que é a elite, né, e que é a população mais pobre da cidade. Ele fala que é só isso que interessa, porque a classe média ele não se interessa. E ele vai atrás a princípio, o João do Rio, o pseudônimo João do Rio, desse submundo do Rio de Janeiro, né, desses bairros mais pobres, dessas manifestações culturais da população mais pobre do Rio de Janeiro. Então, ele até fala, tem
a gente pode discutir a origem, né, do pseudônimo João do Rio. Eu sei que teve um em Paris, não tem? Teve o Jean de Paris. É isso mesmo. É o Jean de Laurent. Jean de Laurent. Ele mesmo fala dessa influência. Alguns biógrafos vão dizer que ele é uma questão de identificação com a própria cidade, que ele vai ser cronista, mas tem outros que diz que vem realmente como dentro dessa lógica de circulação de ideias, né, do momento, que você tem uma influência do Jean de Laurent de Paris, que ele vai nesse submundo de Paris. Até tem um texto que ele vai falar que não é tão novidade assim. Em Paris já faz 10 anos que a gente faz, que o Jean de Laurent ele faz isso, e alguns autores até fingem que fazem, né? Então pode ser também uma historinha contada. Não, e esse nome é genial, né? João do Rio, que pega realmente os dois extremos, né? Pega a classe mais baixa, mas pega também uma elite, né? E funciona para esses dois lados. Funciona, ele vai, com o João do Rio que ele vai se tornar popular efetivamente. Depois, uns anos mais para frente, ele vai começar ele nunca vai abandonar o João do Rio, ele vai passar a assinar como João do Rio e não como Paulo Barreto. Só que ele vai ter os outros pseudônimos que vão se adaptar também, que vão entrar em outros mundos. Né? Então, por exemplo, José Antônio José, ele vai organizar ser responsável pela organização de uma coletânea chamada Palma ao Rio, e que o José Antônio José, ele vai falar da elite, ele vai falar do mundo da elite. Né? Então, a gente até pode tentar supor de que ele vai mudar de pseudônimo exatamente para poder marcar essa diferença entre o interesse de temas do João do Rio e do José Antônio José, e também para ter acesso a esse mundo da elite que ele vai criticar, vai ser super irônico com esse mundo da elite, mas é o mundo da elite do qual ele quer fazer parte também, né? Isso, então, pelo que eu vi, assim, de pesquisa, e depois, quando você vai olhando os textos também, né, o crescente dos textos dele, dá para ver que, porque ele teve uma ascensão social também até rápida, ele chegou onde ele chegou muito rápido, muito novo, né, e aí, é claro que naquela época já existia um preconceito muito grande com essa coisa de onde você vem, né, de qual família você vem, de qual realidade você está inserido. E ele não estava inserido em praticamente nenhuma, porque ele era uma pessoa, ele era praticamente um burguês. Né? Ele não era uma pessoa de família rica, mas ele também não era pobre. Então, talvez ele tivesse ali na classe média que ele tanto não gostava. Pois é. Pois é. Eu acho que o João do Rio ele foi muito criticado pelos seus contemporâneos, né? E aí eu acho que pode ser até um pouco isso, essa tentativa dele de se inserir num grupo ou num contexto que não necessariamente era o dele. Sim. Né? Que não necessariamente ele fazia parte de origem, de nascimento, né? Então, e tinham várias, as críticas também aconteciam, por exemplo, o José Antônio José, que ele citava o nome das pessoas da elite, né? As pessoas, elas não gostavam muito, né? Assim, não era todo mundo que gostava, porque como ele era muito irônico e às vezes crítico, então as pessoas não gostavam de ser citadas nas crônicas. Sim. Então tem toda essa questão, eu acho que tem um pouco dessa necessidade dele de ser aceito por essa elite, né? Ele foi aceito, a obra dele foi aceita pelos leitores em geral, mas eu acho que ele tinha uma necessidade de ser aceito pelo grupo também. Né? Sim. Não, de fato. Tanto que naqueles textos do Religiões, quando ele ia nos terreiros, né? E aí tinha um pessoal da elite que ia para poder ir para uma cartomante, fazer algum trabalho, e aí colocavam um véu, né, para poder não serem identificadas, e aí davam de cara com o João do Rio, o medo, o pavor das pessoas eram de serem indicadas ali. E ele fala que ele sabe quem era, que ele viu senhoras. Ele deixa bem claro que ele sabe quem são essas pessoas, né? Se a gente for entrar numa análise da história em relação a isso, então a gente está num contexto de mudanças no Rio de Janeiro, né? Em que o Rio de Janeiro está se reestruturando física e simbolicamente, com todo um projeto modernizador que visa não só modernizar fisicamente a cidade, mas controlar e moldar o comportamento das pessoas. A gente vai ter, então, uma crítica muito grande ao candomblé,
então as religiões de matriz africana, uma crítica muito grande à capoeira, né, que tudo isso vai ser visto nesse momento como contraste desse Rio de Janeiro moderno. Isso vai ser visto como algo antigo, como marca de um primitivismo, de uma barbárie de um Rio de Janeiro que eles não, essa elite, essa classe dominante não quer mais que exista, né, dando esse processo de mudança. E o João do Rio, o contexto dele, com as religiões do Rio, com os textos sobre o carnaval, principalmente, a gente vai ver como esse processo, ele tinha seus limites, né, que por mais que a elite, as classes dominantes tentassem impor um comportamento para as pessoas, a própria elite, ela continuava praticando, a própria elite continuava indo, quando isso interessava a ela, né? E inclusive os terreiros, alguns deles eram controlados e outros nem tanto, mas aí depende do quão controlado é aquilo. Então, se você vai seguir as regras, a gente não vai te aborrecer, você pode continuar existindo, mas se você começa a infringir as regras, se você começa a incomodar, a polícia vai lá e fecha o terreiro. Então, a gente mostra bem isso, como essas negociações, elas existiam na cidade do Rio de Janeiro, dentro dessa lógica de um projeto modernizador que quer mudar não só fisicamente a cidade, mas o comportamento das pessoas. Sim, não, e uma outra coisa que eu achei muito legal dele, ainda mais quando ele vai falar dos vestuários, né, também em outros textos também tem muito disso, mas ele fala até dessa tentativa forçada da modernização, porque o Brasil ele sempre teve muito disso, ele demorou muito, talvez até hoje a gente não tenha muito bem definido uma identidade cultural, né, que seja do brasileiro. A gente tem, claro, ali em estados separados, né, cada estado tem uma identidade, né, diferente, mas se a gente juntar tudo e falar como é que qual a característica cultural do brasileiro, talvez seja muito difícil a gente conseguir, né? Tá tudo bem que o Brasil também é um país muito grande, então, mas porque a gente teve muita coisa vindo de fora, muita coisa abraçada de fora, até naquele texto lá do que é o título do seu livro, né, O Fim do Machiste, ele critica muito isso, que o machiste estava acabando para poder dar lugar para outras coisas que não eram brasileiras, né, ou que não faziam parte da identidade brasileira. E também das roupas, que ele falava do uso excessivo dos chapéus, que era uma coisa desnecessária. Das roupas também, né? O tamanho do chapéu. Que exato. Que elas usavam nas óperas, né? E ao mesmo tempo que ele criticava, ele falava que era bom porque quem ficava atrás conseguia conversar numa ópera e não era visto. Ótimo. Adoro. Então ele realmente era muito dual, né? Ele tinha um pensamento muito dual. Ele criticava algumas coisas, mas ao mesmo tempo você via que ele gostava de outras coisas. Esse contexto de modernização que o João do Rio está inserido, né, de implantação dessa modernização no Brasil, ele vai trazer uma lógica de padronização, de valor, de costume, de interesse, que é essa lógica da circulação de informação que a gente tem nesse momento. Então, o que se fazia algum século não, né, porque no 19 ainda, né, alguns anos antes, a gente vai ter as reformas de Paris, sim, né, então essas informações, elas chegavam até o Rio de Janeiro, elas chegavam, as mercadorias chegavam, as ideias chegavam, então você tinha, sei lá, um estivador que escutou no porto, que veio uma informação que a moda agora era usar tal roupa. Então essa circulação de ideia, ela existia uma padronização, a modernidade, ela tentou trazer essa lógica de padronização de valor, de costume, e aí isso aqui era contraditório com a lógica do cotidiano da população, né? Sim. Então não era só um copia e cola, né? A gente pega uma roupa e põe aqui, porque isso vai ter significado diferente pra gente. O terno branco, né? O terno branco que na Europa é o terno usado no verão. Aí chegou aqui, ele virou símbolo da malandragem, símbolo do malandro, né? De usar o terno branco. Então a gente ressignifica as coisas no nosso contexto histórico, no nosso contexto cultural. E o João Rio, ele mostra bem essa dualidade, né, do que era para ser e do que era realmente, o que se esperava e o que a gente tinha no cotidiano. E ele vai ser irônico, porque ele vai falar, é meio brega, né, até tá calor, e as pessoas têm uma crônica dele, ele tem um personagem que chama Godofredo de Alencar, que dialoga bastante com ele. E aí um dia ele tá falando do inverno carioca,
E ele fala, o nosso inverno, tá todo mundo fingindo que tá frio, né? Tá todo mundo aqui fazendo de conta que tá 0 graus. Olha, a pessoa passa suada, grudando, tomando um sorvete, mas é o inverno do Rio de Janeiro, né? Então ele vai ser muito irônico com toda essa tentativa de Internacionalização, né? de absorção mesmo, né, do que vem de fora, mas que é um contexto de circulação de ideias e que aqui ela vai adquirir características próprias porque nós temos características próprias, sim. né? A nossa sociedade ela é própria. Não, ele falava também. É claro que assim, é difícil da gente tentar analisar, né? Por que ele sofreu talvez tanto assim, tantas críticas, tanto de jornalistas, de literatos também da época, porque tecnicamente ele é uma pessoa extremamente talentosa, né? A escrita dele é muito bonita, ele escreve muito bem, até para um cronista. Ainda mais de um cronista do que ele fala, que seria, você fala de coisas que, para a época, a maioria dessas coisas, exato, eram coisas que eram fúteis demais, né? Para a época, né? Para hoje também, dependendo do que você diz, algumas pessoas ainda acham também. Mas então ele tinha um talento muito grande. E é engraçado a gente pensar nisso também, porque ao mesmo tempo em que ele tinha todo esse lirismo, né, para poder falar, mas ele era uma figura muito popular. Ele chegava em muitos lugares, assim, onde outras pessoas não chegavam, né? Os textos dele. O João do Rio, ele era criticado também pela escrita dele. Porque ele inventava, às vezes, palavras, algumas palavras que são inventadas. Tinha muita coisa, falando em francês, né? Então, às vezes, até que o francês ele não era muito criticado por isso, não, mas pela invenção de palavras ele era criticado. Então, assim, algumas que ele escrevia muito rápido, então ele não tinha o rigor da língua, por escrever muito rápido, por ter que publicar muito rápido, né? Então tinha críticas, mas ele caiu no gosto do leitor e a gente consegue ver isso. É muito interessante quando a gente vai para o jornal, a gente pega essas crônicas, por exemplo, as religiões do Rio, dá para ver isso muito claramente. Quando a gente pega essas crônicas no jornal, na publicação original delas, a gente consegue ver todo o movimento que o jornal faz e para fazer propaganda, efetivamente. Então, assim, as religiões no Rio, elas começam falando de outras religiões, eu não vou me lembrar a ordem, né, mas ele vai falar de outras religiões, a igreja positivista, por exemplo, aí ela já tinha começado há algum tempo, quando ele vai se focar nas religiões de matriz africana. E aí começa a ter toda uma propaganda, olha, amanhã vai sair tal crônica do João do Rio, eles fazem umas notinhas avisando tal. E aí eles falam, olha, amanhã vai sair tal crônica, amanhã tal coisa. E aí eles falam, olha, o pessoal está aqui na porta do jornal esperando sair a crônica. Né? Então a gente consegue ver ou o sucesso ou a tentativa de fazer propaganda do jornal, gente, né? Sim. tem que analisar outros dados para chegar a uma conclusão em relação a isso, a tiragem do jornal, talvez. Sim. Né? Mas aí a gente consegue ver todo o trabalho de propaganda que é feito no jornal. Aí o jornal começa, por exemplo, eles vão falar que teve uma caça pelo Antônio. O Antônio é um personagem que dialoga com o João do Rio nessas crônicas sobre as religiões de matriz africana. Então as pessoas saem pela cidade procurando o tal de Antônio, mas ninguém sabe se esse Antônio é um personagem, mesmo se é um personagem que existe, um personagem fictício. Então o jornal faz todo um trabalho de propaganda, se dialoga muito com essa publicação dessas crônicas, que é bem interessante de ver. Então eles fazem uma galeria dos pais e mães de santo da época no Rio de Janeiro, que estão sendo citados nos textos do João do Rio. Né? Então o jornal ele faz todo um movimento junto com sobretudo com essas crônicas, o que nos leva a supor de que elas tinham interesse do público. Porque senão por que o jornal ia fazer isso? O que não há nas outras. Então, quando são outras religiões, não tem esse movimento todo. É sobretudo com as religiões de matriz africana. Não, de fato. Não, e a gente vê também a popularidade dele pelo funeral, né? Que ficou não sei quanto tempo lá, o corpo dele sendo velado, um monte de gente foi, e muitas homenagens. Mas funeral, sim. Também, ele teve também uma importância em Paris, não, em Portugal. Em Portugal.
produziu muita coisa em O Portugal. João do Rio também ele participou das conferências de paz, né, que a gente chama que são as conferências logo após o final da Primeira Guerra Mundial. Então ele foi como um jornalista internacional acompanhar todas essas negociações, né? Então também em Portugal ele tem bastante texto que vai falar de Portugal, vai fazer esse diálogo em Portugal. Sobre São Paulo também ele tem alguns textos que vão falar de São Paulo, de Minas, né? De Minas, eles são bem legais, os textos que ele vai falar dessa Minas Gerais como um lugar de turismo, né? Dessa lógica também que começa a surgir como espaço de lazer. Sim, até eu li no seu livro tem um que ele fala do cassino, isso. Dos cassinos. Que ele fala que a elite carioca, ela saía do Rio de Janeiro e ia toda, que a lógica de convívio era a mesma do Rio de Janeiro, só mudava de lugar, né? Sim. Então eles iam fazer festa em Poços de Caldas. Isso, E aí ia com a desculpa de que exato. Poços de Caldas. Não, eles iam jogar no cassino, óbvio, eles iam curtir a cidade. Tal. E tem um outro livro que é muito legal, que chama as correspondências de uma estação de cura. Correspondências de uma estação de cura. Que ele vai falar, é um romance epistolar, né, e que vai falar todo esse convívio dessa elite em Poços de Caldas, que é muito legal esse livro também. Correspondências de uma estação de cura, que é bem bacana, que vai mostrar toda essa saison de festas lá em Poços de Caldas, né, no cassino de Poços de Caldas. Não, e uma coisa que eu acho genial do João do Rio é que ele não tinha medo de falar o que ele queria. Ele realmente, assim, completamente sem filtro. Aqueles textos da guerra, né? A guerra comendo solta lá na Europa. Quem vai cuidar da moda aqui no Brasil? Você sabe que a princípio foi como a guerra incomodou, né? Na verdade, a elite brasileira, né? Ele é bem irônico nesses textos também, que ele vai falar que a grande preocupação da elite durante a guerra era quais são as roupas que vão vir, como assim que as mulheres vão usar o mesmo do ano passado. Do ano passado, eles vão continuar repetindo. O perfume, né? Tem uma outra crônica que ele fala do perfume, que não vai chegar o perfume mais, que eles não podem ir mais para a Europa, a elite não pode. Aí ele vai falar até que da questão de que o Brasil vai perder essa capacidade de lidar com esse mundo chique, né, dentro da mentalidade da elite brasileira, do que era chique, do que era ser educado, do que era, né, a politessa, que vai perder porque a gente não pode mais ir, o brasileiro não pode mais ir para a Europa por causa da guerra, né? Então, a princípio, e aí também as damas de sociedade que vão começar a organizar festas para arrecadar dinheiro para a Cruz Vermelha e que vão começar a brigar por lados de guerra, né? Então, que lado que elas vão ficar, do lado de quem que elas vão ficar no conflito, né? Então, a princípio, essa preocupação ela é fútil, né? Essa preocupação, ela é um pouco dentro dessa lógica desse mundo que ele descreve, desse mundo elegante da elite brasileira, né? Sim, não, é verdade. E aí uma outra coisa também que é interessante do João do Rio é que, assim, foi a relação dele com a Academia Brasileira de Letras. Sim. Porque também foi um negócio, né, acho que entra aqui aquela frase, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por isso que eu digo que eu acho que ele tinha uma necessidade de ser aceito, porque ele queria muito fazer parte daquilo, né, daquele mundo, assim, tanto que ele tentou, ele só conseguiu na segunda vez que ele tentou. E aí a posse dele também foi uma festa mundana, né, a posse dele. Que ele usou aquele fraque que chama, não sei. É fardão, né, a primeira vez que se usa, né, a traje da Academia Brasileira de Letras, é a primeira vez ele que usa. Então, também, para ele, mas eu vejo exatamente nessa entrada dele, essa tentativa, que a primeira que deu errado, e essa segunda tentativa, exatamente essa necessidade de ser aceito, né, essa necessidade de ser reconhecido, né, como um literato, como um escritor, tal. Então eu também vejo a entrada dele na Academia Brasileira de Letras nesse sentido. E coisas que ele fala, repete muito, uma coisa, na verdade, né, que ele repete muito, é a Belle Époque.
Porque o Brasil tinha não só no Brasil, né, mas creio que no mundo inteiro, a França tinha uma influência cultural muito grande, né, nesse período, porque os Estados Unidos ainda não era uma grande potência, né, a Inglaterra era, mas não, culturalmente não era, né, e aí chegou no Brasil. E ele fala muito dela, né. E o que foi a Belle Époque Então, no a Belle Brasil? Époque foi exatamente esse contexto, essa chegada, chegada não, a gente pode dizer essa implantação dessa modernidade que vai começar lá na Europa, com a Revolução Industrial, com esse momento de mudanças rápidas que o mundo vai sofrer. Isso vai chegar no Brasil e vai ser lido pela gente de uma maneira muito específica, né? Por isso que a gente fala da Belle Époque carioca, da Belle Époque do Brasil. Sim. O Rio de Janeiro, mas ela não acontece só no Rio, né? A gente tem em Sim, Manaus, a sim. gente tem no Pará, a gente tem em outras localidades também, essa lógica que vem junto com a implantação da modernidade e da consolidação do capitalismo no Brasil. E aí ela vem trazendo toda uma mudança de percepção de mundo, uma mudança de maneira de pensar. Lembra que a gente, nesse começo do século XX, a gente vai ter Freud, a gente vai ter Einstein, a gente vai ter uma ciência que se desenvolve, a gente vai ter, imagina o avião que vai nascer, então todo o carro, né, que vai surgir. Então, essa revolução industrial na Europa, ela proporciona uma série de mudanças que vão, como eu disse antes, essas ideias vão circular pelo mundo e vão acabar chegando aqui. Só que, como eu disse também, ela vai acabar chegando da nossa maneira, a gente vai interpretar tudo isso da nossa maneira. No Brasil, essa Belle Époque, ela vem, essa ideia de modernização, ela vem junto com uma tentativa do Brasil de se alinhar aos padrões europeus, porque o Brasil também queria fazer parte, num contexto econômico, desse mundo que se transforma. Então, a Europa viu o Brasil, esse Brasil pós-abolição, pós-proclamação da República, como uma terra um pouco desorganizada. Rio de Janeiro, capital da República, por isso que a gente fala muito de Rio de Janeiro, né, porque a gente está falando da capital da República. Uhum. Então, a ideia seria organizar o Brasil para até que o Brasil pudesse receber investimentos vindo da Europa. Então, por exemplo, a gente tinha na cidade do Rio de Janeiro um porto que era muito pequeno, então ele não era prático aí para receber um aumento de fluxo de comércio, então era preciso aumentar esse porto. O Rio de Janeiro era conhecido como cemitério de estrangeiros, então era uma cidade sem saneamento básico, né? Então precisava também passar por esse processo de reforma para que a gente tentasse controlar doenças que tinham no Brasil, como a peste negra, né, doenças que são originárias do saneamento básico. Depois a gente vai ter a febre amarela também, que já vem do mosquito, mas acreditava-se, a ciência da época acreditava que era preciso circular o ar no Rio de Janeiro, então a gente vai ter morros no centro da cidade que serão destruídos. Era preciso também transformar o Rio de Janeiro numa cidade moderna, nos moldes das cidades europeias, e abrir espaço para passar carro, né? Então era preciso alargar essas ruas, era preciso essas ruas normalmente dentro da lógica de uma cidade colonial eram tortuosas, eram estreitas, então era preciso alargar essas ruas, era preciso fazer com que a modernidade pudesse também entrar no Rio de Janeiro, né? Nesse momento. Então, a Belle Époque, e junto com essa mudança física, como eu disse, é a mudança de comportamento. Então, o que é ser moderno? O que é se vestir de forma moderna? O que é ser sociável também, né? Porque não tinha espaço, né, para as pessoas socializarem fora das casas. Aí a gente vai criando uma série de coisas que fazem parte hoje da nossa vida, por exemplo, espaços de lazer. Nesse contexto de final do século XIX, começo do XX, por exemplo, que a gente começa a normatizar o tempo do trabalho, né? Então, se até antes da Revolução Industrial a gente tinha um artesão que levava o tempo que ele quisesse para construir um sapato, né? E que tinha que respeitar até o tempo de secagem do couro, o tempo de costura, não sei o quê. Com a industrialização, as coisas se transformaram muito mais rápidas, né? Então, agora era preciso lucrar, então era preciso
trabalhar mais tempo para que você conseguisse produzir mais, para lucrar mais. E aí a ciência da época começou a entender que para se ter uma produtividade boa, era preciso horas de descanso, não adiantava ser só horas de trabalho. Então você normatiza o tempo do trabalho, você vai trabalhar 12 horas, mas você vai descansar 2 horas, você vai descansar um dia. E aí você começa a criar os espaços de lazer. Então aqui a nossa Belle Époque também passa pela criação de espaços de lazer no Rio de Janeiro. Só que é um lazer normalmente voltado para a elite, né? Enquanto o lazer voltado para a população mais pobre, ele é controlado, ele é vigiado, que seria o botequim, por exemplo, né? Então, ele vai ser controlado. O carnaval da população pobre vai ser controlado, mas você começa a criar espaços de lazer que não existiam até então, né? Então, a praia como espaço de lazer, por exemplo, até os cassinos como espaço de lazer, mas é um espaço de lazer voltado, sobretudo, para a elite. Sim, Né? claro. Pra elite. Sim, tanto E o que João do teve Rio vai falar desses espaços de lazer, do banho de mar. O banho de mar também tem toda uma preocupação com o corpo, que também surge nesse momento de Belle Époque, de que é preciso ter um corpo saudável, que o sol faz bem, não é mais aquela lógica da antiguidade que precisava ser branco, né? Tinha que ser pálido, se tomava até vinagre para ficar com a pele pálida, esverdeada. Agora não, agora a ciência entende que sol é sinônimo de saúde, um corpo forte é sinônimo de saúde, né? Então você vai começar a ter as regatas no Rio de Janeiro, os próprios futebol que vai chegar nesse momento. O João do Rio fala sobre tudo isso, dá para falar? Não, é. Né, com os banhos de mar, com o futebol. Não, e tem uma coisa genial assim, também no texto dele, que se você começa a entender, que ele fala assim, antes da avenida e tem o pós-avenida, né, que é a construção da Avenida Rio Branco. E ele sempre faz essas comparações, né? A Avenida Central, que era o nome na época, né, verdade. Depois ela virou Avenida Rio Branco, na verdade, a ideia dela, da origem dela, era construir um elo de ligação do centro com o porto. Era esse o objetivo, mas ela acabou se transformando em símbolo dessas reformas urbanas do Rio de Janeiro. Era o que tinha de mais moderno. O João do Rio fala até de trottoir roulant, da calçada rolante, né? Vamos dizer, onde as pessoas iam desfilar, onde as lojas eram suntuosas, onde tinha brilho, onde tinha luz, onde passavam os carros, né? Ela vai se transformar no símbolo dessa modernização da cidade do Rio de Janeiro. Sim, não, e que era um lugar onde realmente, assim, você tinha ali uma separação bem clara, né, de anda aqui quem pode andar aqui. Né, que não pode. O centro da cidade ele vai ser reformado para uso exclusivo da elite, né? A população pobre, a ideia era afastar essa população do centro da cidade, tanto que nesse processo de reformas urbanas, vocês tinham os antigos casarões do centro do Rio de Janeiro. A gente tem que lembrar que a gente tem um momento, a República, esse começo da República, ela também está ligada a um pós-abolição. Né? Então, quando grande número de libertos e ex-escravizados, eles vão voltar para a cidade do Rio de Janeiro e vai ter um aumento importante da população do Rio de Janeiro, porque essas pessoas vão atrás de emprego longe das fazendas, né? E aí essas pessoas elas vão morar no centro da cidade do Rio de Janeiro, em casarões antigos que eram divididos em vários cômodos. E com as reformas urbanas, a ideia, né, da elite brasileira era derrubar tudo aquilo e expulsar essas pessoas e esses casarões do centro da cidade. E não houve muita preocupação com o futuro dessas pessoas, o que vai ser dessas pessoas, né? Até que o jornal Gazeta de Notícias, que era um jornal da época, era super a favor das reformas urbanas, ele vai dizer que não é que não houve uma preocupação com a população. Tem uma preocupação, mas não agora, porque a gente tem coisa mais importante para pensar. Né? Era esse o discurso dos jornais da época. Então, a ideia era tirar essa população e transformar o centro da cidade em uso exclusivo da elite. E aí você vai impor, por exemplo, uma maneira de se vestir nesse centro da cidade, né, que os jornais trazem bem. Tem uma charge do Gazeta de Notícias, que eu acho que ela é de 1904 ou 1906, não sei exatamente, que tem 2 casais vestidos
de fraque, né, os homens, as mulheres de vestidões, assim, e que eles estão se equilibrando na calçada, numa calçada estreita do centro do Rio de Janeiro. Então, a charge foi usada para mostrar para as pessoas a necessidade de se reformar aquilo. Olha, meu vestido não cabe nessa calçada, né? Nossas roupas elegantes não cabem mais nesse lugar. Então, a gente precisa largar, a gente precisa reformar, e numa dessa a gente aproveita e expulsa toda essa população do centro da cidade, que habitava o centro da cidade. Então, a gente tem a reforma urbana, que a gente consegue ver bem também na obra do João do Rio, esse controle da população, e o João do Rio, ele vai, muitas vezes, nos textos dele, reproduzir o discurso da elite. Como era preciso controlar essas pessoas. A gente tem que lembrar que até então, essa população pobre, ela era negra, ela era controlada, principalmente, pela lógica da escravidão, então, pelas relações paternalistas, pelas relações de dependência. E a partir do momento que não tem mais escravidão, a elite brasileira precisou criar outros mecanismos de controle dessas pessoas, né? E que passava, que ia passar por exclusão dessas pessoas de certos pontos da cidade, controlar as manifestações culturais, controlar o que pode, o que não pode, como se deve agir, por exemplo, o jogo do bicho, né, que o João do Rio também fala sobre isso, vamos abolir o jogo do bicho, vamos proibir a capoeira, vamos proibir controlar o botequim, vamos proibir momentos de ociosidade, então passa a ser crime, ser ocioso. Só que a gente está no momento também que o Brasil está construindo o mercado de trabalho dele pós-abolição. Né? E o que é ser ocioso nesse contexto? O João do Rio ele tem algumas coisas que falam dos estivadores do Porto do Rio de Janeiro, e os estivadores é interessante de a gente ver porque como que é a lógica do trabalho do estivador, ele fica lá esperando o navio chegar, ou o navio partir para ele carregar o navio. Aquele momento que ele está esperando, ele ia para o botequim, estava ali conversando, ia jogar alguma coisa. Isso é ociosidade ou não? Né? Então, a elite brasileira considerava isso ociosidade, mas ele estava trabalhando, ele estava só esperando o momento do outro navio chegar. Né? Então, a gente vai ter essa convivência problemática no centro do Rio de Janeiro como um todo, e o João do Rio ele vai muitas vezes reproduzir esse discurso que tenta controlar, que tenta impor para essa população. Ao mesmo tempo que ele é muito saudosista com esse rio que está destruindo, que está acabando, que está mudando. Ele fica sempre nessa contradição mesmo. Ele reproduz, sim, esse discurso da elite. Muitas vezes. Sim. Tem aqueles textos lá do seu livro das esmolas, né? Dos mendigos, que eram os mendigos cínicos. Aí ele vai ser irônico também com isso, vai falar, né, das pessoas que realmente precisavam, e de quem você se aproveitavam do sistema, segundo ele, né, que estavam se aproveitando ali. Tá? Mas ao mesmo tempo que ele vai falar dessa população, ele vai falar dos moços bonitos. Isso. O moço, quem é o moço bonito? É aquele filhinho de papai que não trabalha e que vive indo de restaurante em restaurante, as pessoas pagando para ele. Às vezes ele tinha uma amante, era esposa de algum homem rico que sustentava, e que era realmente o filhinho de papai, que vivia sendo sustentado por papai. Isso não é ociosidade? Isso não era? Pois é, sim. Né? Então, assim, também a ideia de ociosidade, ela também é dirigida por um grupo bem específico, é ocioso quando é a população pobre. Quando é a população rica, ele é um moço bonito. Exato. Mas ele é bem irônico nessas construções todas. Ele, Não, e a gente vê que, assim, ele, sem o talento dele, ele seria uma pessoa não grata, né? Porque ele era hoje a gente entende, né, como uma pessoa parda, e era também, né, não sei se isso ficou claro na época, porque ele frequentava lugares onde, por exemplo, tem não lembro se foi agora um jornalista, professor de história, que ele falava que, por exemplo, com essa coisa de escrever sobre a cidade, ele era convidado de, vamos ali no cortiço, 10 horas da noite, e ia. E aí as pessoas, obviamente, né, imagina, você subindo o cortiço com duas pessoas que nunca viram na sua vida, né, 10 horas da noite, o que as pessoas vão pensar de você, né? O que elas acham que você vai fazer? Né, ali, subindo o morro, 10 horas da noite. E ele tava nem aí, exato. Então ele era uma pessoa, assim, bem subversiva, né?
Então ele era essa persona não grata mesmo, assim. Então não sei se ele usava até, talvez, os textos como meio que um escudo, né? Eu A também tenho gente, o poder, né? Eu também tenho a minha escrita, né? Tem um poder também. inclusive, a gente costuma dizer assim que ele vivia na pessoa dele a contradição Uhum. que ele escrevia sobre, né? É. A contradição, ela estava na família dele, ela estava na origem dele, né? Porque ele tinha a mãe que era negra e o pai que era branco, a mãe vindo de uma família mais humilde, o pai ele era de uma família rica do Rio Grande do Sul, mas falida, Uhum. né? Então ele tinha essa contradição nele, né? É. Na própria família dele essa contradição, É. existe essa contradição que ele escreve sobre, ele vivia, quem é ele nesse contexto, né? Quem é essa pessoa? E aí a gente faz algumas discussões, a gente pode fazer algumas discussões sobre essa racialização do outro, né? Ele olha para o outro como sendo negro, ele se coloca longe desse mundo, na Exato. maioria das crônicas dele, ele se coloca distante desse mundo, mas ao mesmo tempo ele não resiste a esse mundo. Ele tem a crônica do Carnaval, ele fala, eu nem gosto de cordão, mas eu não aguento, me chamou, eu tenho que ir. Né? Então ele racializa esse outro, ele se coloca distante daquele mundo, mas ele tem uma curiosidade, ele também quer entender o que é esse mundo. Sim. Então essa própria contradição a gente pode até dizer que vem da própria construção dele, da família dele, da pessoa que ele é. Ele vive essa contradição. E já que a gente tá falando sobre essa contradição, porque esse boom do João do Rio, né, ele ganhou mais força por conta da Flip, né, do ano passado. E aí muita gente veio questionar, né, coisas do texto, porque ele falava assim, falava assado. Mas aí é aquela história, né? A gente tentar interpretar um texto de 1900, no caso dele, com uma cabeça contemporânea, é um tiro no pé. Né, porque Isso se a chama pessoa... anacronismo, inclusive. Né? Isso se chama Exato. anacronismo. Porque ela não tinha a evolução que hoje a gente tem, né? Assim como no futuro talvez as pessoas vão achar que as pessoas de 2025 eram malucas, né? Ou faziam coisas assim que eram absurdas, né? Porque o mundo vai para frente mesmo. É normal disso acontecer. Mas eu acho que a gente precisa, teve muitas, eu acompanhei algumas discussões, mas acho que a gente precisa inserir o João do Rio neste contexto pós-abolição, para a gente entender da onde vem e para a gente também entender como, por exemplo, o racismo ele vai se perpetuando. Sim, está estruturado, né? E se perpetuando ao longo dos anos. Então, lembra que os textos dele, quando ele faz todo esse discurso a favor dessa lógica modernizadora, desse projeto modernizador, você vai para o jornal, isso é difundido no jornal, várias pessoas têm acesso àquilo. Então, é toda uma maneira de pensar que está se perpetuando. Então, a gente precisa inserir ele nesse contexto para entender por que nós somos uma sociedade racista hoje, da onde isso vem, como isso se perpetuou. Entendeu? Eu acho que a obra do João do Rio ela é importante também nesse sentido, para abrir uma discussão de como o Brasil lidou com esse pós-abolição, né? Que é exatamente isso, a elite brasileira ela precisava arrumar um jeito de controlar essa população que ela não controlava mais, que agora não punia mais, que não vendia, que não tinha direito mais violento. A sociedade brasileira continuou sendo, não mudou, porque todo esse processo ele é feito com muita violência, né? Sim. Todo esse processo de reformas urbanas ele é feito ele é muito violento também, né? Então você proibir o candomblé, você proibir a capoeira, isso era feito com muita violência, uma violência policial, uma violência institucional também, mas precisava reorganizar, a elite brasileira precisava reorganizar o seu mundo para continuar subjugando essa população. E o João do Rio, ele vai, às vezes, reproduzir esse discurso da elite. Né? Eu acho que a polêmica vem disso, mas é importante a gente ver como isso foi sendo construído. Claro. E a obra do João do Rio ajuda muito a gente a entender. Exato. Né? Como isso foi perpetuado, como esses discursos raciais, como essa racialização ela vai sendo perpetuada ao longo dos anos, ao longo dos séculos.
Exato. Não, e a gente não precisa ir muito longe, né? Se você pega anos 80, por exemplo, né? Ou início dos anos 90, você pega um programa humorístico, passava, sei lá, de tarde, com piadas assim horrorosas, né? Que hoje não dá nem pra assistir o negócio assim, que você vai se sentir incomodado, né? E o próximo. Pode falar. Não, eu falei da questão das mulheres também, né? Se a gente Isso, pegar as crônicas do João do Rio, ele tem crônicas defendendo o feminismo já, né? O o movimento disquite, feminista, né? mas ao mesmo tempo, às vezes fala ops, né? Mas que você consegue entender como essa sociedade entendia o papel da mulher nesse momento de modernização. Sim. Qual era o papel da mulher nesse momento, né? E que a mulher ela vai continuar sendo, né? Cabe a ela 3 papéis: o mãe, o dona de casa e o esposo. Ainda é papel da mulher nesse contexto. Aí só que o João do Rio ele vai falar como essa lógica de mulher não funciona na sociedade brasileira, porque exatamente por causa da escravidão, a gente sempre teve uma lógica de famílias em que a mãe tinha que sustentar o filho, normalmente vinda da violência sexual, da escravidão, né, que as escravizadas tinham filhos dos seus senhores e eram elas responsáveis por essas crianças. Né? Então a gente já vai ter uma lógica de família que é muito diferente, que não condiz com esse projeto modernizador que cabe à mulher ser esposa, responsável por tudo que é privado da casa, né, pela educação dos filhos, não vai trabalhar porque é o marido que tem que prover a família. Mas e essas mulheres, né, essas ex-escravizadas, essas libertas, que não têm essa opção, elas precisam sobreviver. Né? Então elas vão sim para o mercado de trabalho. E aí a gente consegue até acompanhar com a obra do João do Rio qual era o papel dessas mulheres nesse mercado de trabalho, né? Que elas, essas mulheres, a relação delas não mudou muito em relação ao que elas eram como escravizadas, né? A situação delas não melhorou muito nesse contexto. E a gente também consegue acompanhar o João do Rio dentro desse processo, né? Exato. Não, assim, na época, por ele ter escrito muitos, né, textos, eu acho que foi e também, né, escreveu do jeito que, com essa visão crítica que ele tinha, foi um registro que a gente teve, assim, que não se teria se não fosse pelo João do Rio. A gente não teria isso. Ninguém ia falar sobre isso. E tem bastante coisa ainda que a gente pode tirar da obra dele. Tem bastante coisa ainda. Bastante discussão que pode ser feita a partir da obra dele. Realmente, exatamente, acho que pelo fato dele publicar todos os dias, a gente vai ter um leque muito grande de assuntos, um leque muito grande de interesse dele, e como ele vai mudando, né? A gente estava falando dos pseudônimos. Os pseudônimos a gente não consegue muito, não é muito possível a gente determinar. Por exemplo, se eu pego um texto, eu não consigo saber exatamente quem escreveu, porque eles têm características muito parecidas, às vezes. Né? Mas você consegue perceber que, às vezes, ele abre alguma coluna do jornal, aí ele põe um pseudônimo diferente, porque ele quer tratar de um assunto diferente. Então, né, no meu livro, a gente tem o X ainda, que ele usava normalmente quando ele ia falar da cidade, dos problemas da cidade, nesse começo de reforma urbana, em 1903, 1904. Aí a gente vai ter o Joey, né? Também o Joey, ele é muito próximo do João do Rio, a gente não consegue muito separar. Se me der uma crônica sem assinatura, eu não vou saber se é do João do Rio ou se é do Joey. A gente consegue tirar algumas características, mas é difícil de perceber só pelo texto. Né? Mas ele usa esses personagens narradores exatamente para poder ser múltiplo, né? Para poder atender toda essa diversidade que é própria desse momento que o Rio de Janeiro e o Brasil estão vivendo. E o mundo, né? Estão vivendo. Da Belle Époque, voltando. Né? Essa multiplicidade de coisas, de interesses, né? Ele utiliza o pseudônimo, exatamente porque o pseudônimo já era utilizado em outros contextos, né, como recurso literário, mas ele vai abusar desse recurso até o ponto de ser conhecido muito mais por um pseudônimo, pelo João do Rio,
Porque tem gente que não gosta que eu faça a separação. Fala, não, o João do Rio é o João do Rio. Então, que não, mas é porque realmente... mas é porque se ele fez essa... E tá nítido, quando você lê realmente, assim, você vê que tem uma diferença muito grande, né, de narrativa. Se ele fez essa diferenciação, é porque, obviamente, ele queria realmente que fossem personas diferentes. Né? E ele vai assumir a popularidade de uma delas, que é o que vai despontar com as religiões no Rio, né? O João do Rio já tinha escrito algumas coisas antes. Até o Momento Literário também é um texto interessante dele. O Momento Literário, ele vai fazer uma entrevista com vários literatos do Rio de Janeiro nesse momento. Ele até vai falar dessa questão da literatura no jornal. Tem uma das questões que ele vai perguntar para as pessoas o que elas acham, né, dessa novidade de ter literatura no jornal, né? E aí ele vai dialogar, ele vai fazer essa entrevista com vários autores da época, né, Júlia Lopes de Almeida, o Olavo Bilac, até o Machado de Assis. O Machado de Assis não atende ele, que é a grande decepção do João do Rio, que o Machado de Assis não atende ele pessoalmente, mas manda a entrevista por escrito para ele. Mas também ele estava bem velho, né? Já estava. Ele vai morrer alguns anos depois. Então, é um dos primeiros trabalhos do João do Rio, mas não vai ser, à época, tão famoso, e não vai ter esse interesse do público leitor como Religiões no Rio. Religiões do Rio vai ser um marco importante para ele, de ser conhecido no público exatamente. Ele vai ser uma literatura inovadora, né? Porque ele vai misturar essa reportagem com a crônica, né? Então ele acaba sendo uma literatura inovadora na época, né? Ele é considerado como uma escrita inovadora. Esse episódio é uma homenagem à cidade do Rio de Janeiro. No dia 1º de março de 2025, essa jovem senhora completou 460 anos. João do Rio tem um texto chamado A Cidade, de 1903, quando o Rio completava 338 anos de formação. Eu compilei alguns trechos da crônica que dizem assim: todos os teus filhos devem dar-te agora parabéns, pela animação, pela saúde, pelo brilho desusado com que entraste em um novo ano de vida. A sorte, de ordinário tão dura e cruel, abrandou dessa vez o seu vigor e deu-te um ano de renascimento, de trabalho e de progresso. Pouco importa que sofra um pouco a tua indústria, e que cada um dos teus filhos, ricos ou pobres, tenham também um pouco de sofrimento passageiro. No dia em que não tiveres peste nem febre amarela, tendo ao contrário ar puro, ruas largadas, belas construções, porto decente, nesse dia a tua riqueza será tão grande que pagará com juros 3 dobrados sacrifícios feitos. Começo de ano. É agora que cada um de nós costuma desejar felicidades. Desejo-te também, principalmente, juízo, muito juízo, porque é de juízo que careces, para continuar a prosperar com a coragem e para não dar ouvidos ao que te dizem os amigos ursos. Os amigos ursos, segundo João do Rio, eram os críticos que tanto massacraram a cidade. Eles ainda estão por aí. Nem todo mundo entende, aqueles que não moram aqui, quando eu digo que o Rio ainda é a cidade maravilhosa. A violência não define o carioca. Define, talvez, os problemas de liderança enfrentados há muitos anos. O carioca e a sua cidade me ensinaram muito em pouco tempo. Aqui, eu aprendi a sorrir mais, a vestir menos roupas de cores escuras, a gostar de carnaval e das escolas de samba. Aqui eu me apaixonei, desapaixonei e me apaixonei de novo. Foi no Rio que aprendi sobre a história do meu país e me tornei ainda mais brasileiro. Parabéns pelos 460 verões. Obrigado por ouvir a mais um episódio do Crônica Carioca.
Se você quiser ficar por dentro das atualizações do podcast, é só seguir o perfil em qualquer uma das plataformas digitais, ou mesmo no Instagram, @eugregoriomartins. Um grande abraço e até a próxima.